Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café Conectado. O meu nome é Laura, eu sou responsável pela área de sucesso do cliente aqui na Verde Gaia e eu tô com a Marcela. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Café Conectado. Bom, eu convidei a Marcela para a gente fazer esse Café Conectado hoje porque a gente queria abordar um tema que a gente vê que em grande parte dos clientes existe uma dificuldade muito grande em conseguir pensar como estruturar o gerenciamento que é relativo à parte de requisitos legais, né? Eu, como responsável pelo sucesso do cliente, vejo a dificuldade onde grandes organizações, né, que possuem unidades espalhadas por todo o Brasil e que têm atividades diversas, né? Muitas vezes empresas que são transportadoras, então tem muita dificuldade em entender a que ponto ela precisa realizar esse monitoramento de requisitos legais, porque são empresas que, imagina, uma transportadora, ela passa, né, por vários estados e municípios ao longo do país e diversas legislações que ela precisa conseguir gerenciar. Sim, por todo o caminho que ela percorre no país, né? Exatamente. Empresas também que estão relacionadas ao ramo de mineração, né, muitas vezes estão espalhadas por vários municípios. Empresas que precisam atender monitoramento relativo a produtos químicos, né? Então são empresas que têm transporte de produto químico, empresas relacionadas à engenharia civil. Então são ramos de atividade que têm uma pulverização territorial muito grande e existe uma dificuldade enorme de conseguir entender, né, todas as leis de todos os estados, todos os municípios e da federação que precisa ser atendida, né? E como encontrar uma solução que otimize esse trabalho, porque quanto maior a pulverização territorial, maior o conteúdo essas empresas vão precisar gerenciar. Então existe uma dificuldade e uma necessidade de otimizar esse monitoramento. Outro exemplo que a gente vê muito no mercado são empresas que possuem várias fábricas num local só. Então ela faz produção de 3 tipos diferentes de produto e tem que ter um monitoramento único. Então essa complexidade é o que a gente vai trazer no nosso bate-papo de hoje. Isso. Então, a nossa intenção é mostrar soluções e formatos que a gente adquiriu através da nossa experiência aqui na Verde Gaia, atendendo diversos clientes com esse cenário e como que esses clientes, né, conseguem fazer esse monitoramento hoje dentro dessas empresas. O principal ponto que a gente precisa realmente entender, né, e o primeiro deles é como fazer o mapeamento dessas leis federais, estaduais e municipais. Então, que método eu utilizo na hora de fazer esse mapeamento na identificação? Eu faço por produto? Eu faço por unidade de negócio? Faço por ramo de atividade? Então, essas são as primeiras dúvidas que o cliente sempre nos traz na hora em que ele se vê diante da necessidade de conseguir mapear quais são as leis aplicáveis ao negócio dele. Num primeiro momento, né, quando o nosso cliente nos consulta para saber uma solução aplicável a esse tipo de complexidade, a gente tem que ter em mente que a gente tem que responder, identificar os requisitos legais que têm a maior abrangência dentro daquele estado, por exemplo. Então eu tenho uma empresa que possui 3 unidades no estado só. Sim. E eu vou fazer o monitoramento somente nesse local, nesse módulo Lira, né? Então, a gente pede para que o cliente identifique de forma abrangente todas as situações possíveis dentro daquele estado e quando a gente vai fazer a identificação legal, a gente vai pormenorizar cada requisito legal e entender que aquele requisito, aquela obrigação, ela corresponde, ela é aplicável àquela área ou àquela unidade da empresa. Isso. Então, isso é muito necessário. O primeiro trabalho é a identificação do requisito legal para cada tipo de negócio ou para cada tipo de área de abrangência, se nós vamos usar áreas, se a gente vai considerar comunidade. Então essa especificação ela é muito importante no início do trabalho, que isso vai fazer com que você otimize o próximo passo, que é evidenciar essas obrigações. Né? Isso. E o que a gente percebe é empresas diferentes, com realidades diferentes, muitas vezes vão precisar de soluções diferentes.
né? Então, como a Marcela bem citou, existem empresas que têm uma unidade de negócio num local e essa unidade ela tem um porte, né, muito maior do que normalmente as empresas têm. Então, ela tem uma divisão muito grande das atividades dela em várias áreas e tem a necessidade de controlar todas essas áreas de forma individual, ou seja, eu estou atendendo uma legislação que é aplicável à área de manutenção e que também é aplicável, por exemplo, à área de produção, como é que eu vou conseguir delegar essas leis que são aplicáveis a essas diferentes áreas, embora seja uma mesma legislação, e como que a área responsável vai conseguir monitorar se essas áreas estão realmente evidenciando, controlando todos os planos de ações necessários para que ela consiga fazer o atendimento. Então, tem empresas que realmente têm essa necessidade de conseguir, dentro de uma mesma lista de requisitos legais, saber exatamente quais são as leis relacionadas a cada área, né, de atividade dentro de uma mesma unidade de negócio, e empresas também que vão ter várias unidades de negócio espalhadas pelo território brasileiro e vão precisar entender como que está o desempenho de cada uma dessas unidades de negócio ao longo do território brasileiro. Hoje o que a gente vê também é muita dificuldade no seguinte sentido, né? Eu tenho um requisito legal que é aplicável a 3 áreas ou a 3 unidades diferentes e quais indicadores que eu consigo extrair desse software que vai me demonstrar se eu estou atendendo ou não para cada tipo de área ou cada tipo de unidade de negócio. Isso. Então, a gente tem que buscar no mercado ferramentas que realmente nos trazem esses indicadores, nos trazem esse resultado específico quando a gente está fazendo essa divisão. Porque é muito interessante para o corporativo de uma empresa saber exatamente, dentro daquele grupo de áreas, qual é o indicador de conformidade desse grupo e de todos os grupos que fazem parte da empresa. Então, esse estudo, toda essa parametrização do sistema, o cliente ele tem que buscar no mercado realmente ferramentas que trazem esse tipo de resultado para facilitar a tomada de decisão da empresa. Como a Marcela bem citou, né, o que a gente percebe é como fazer o reporte de todo esse gerenciamento a nível, muitas vezes, Brasil, ou até em algumas situações a nível internacional, dependendo do porte da empresa, como fazer o reporte de todos esses indicadores, né, conseguindo ir desde da operação até o nível estratégico. Então, como eu crio uma escala de gerenciamento de forma que eu consiga acompanhar esses indicadores, sabendo em cada uma dessas escalas qual é o resultado que eu estou alcançando através dos requisitos legais. Então, uma questão que a gente sempre sugere para o cliente bom, qual que é a sua estrutura de hierarquia, né? Qual a sua necessidade nesse reporte? Porque é importante a empresa entender que relatórios e que indicadores ela vai precisar apresentar para ela pensar em que estrutura ela precisa criar para monitoramento de requisitos legais que atenda esses indicadores e que consiga dar espelho para os resultados que vão ser refletidos nesses indicadores. Só para resumir, né, fazer uma recapitulação. A gente falou de uma escala que abrange as atividades de áreas de atividades dentro de uma unidade de negócio. A gente falou de uma escala que é a unidade de negócio em si, né, um site. Áreas que podem ser agrupadas nesta unidade, trazer indicadores desta unidade que está dentro daquele conjunto de áreas, que é a segunda opção. Áreas, conjunto de áreas, unidade de negócio. A gente consegue também criar grupos de unidades de negócio. Então, se no Brasil, por exemplo, você tem vários sites e unidades que são relacionados à atividade de mineração e vários sites e unidades que estão relacionados a uma atividade de uma produção de algum produto. Isso, uma siderúrgica, por exemplo, muitas vezes no reporte para a diretoria da empresa a nível Brasil, ela vai querer ver qual é o resultado de um ramo de negócio e qual é o resultado do outro ramo de negócio. Então você consegue também criar grupos de áreas referentes a essas unidades de negócio. E com isso você consegue trazer todo o resultado, todos os dados
para uma apresentação aí em nível estratégico e uma tomada de decisão mais assertiva. Além de você conseguir visualizar gráficos, né, com todas essas informações de forma clara e objetiva. Isso é muito importante e deve ser feito no início do processo. Então, a partir do momento da disponibilização dos requisitos legais, todo esse estudo tem que estar pronto. Sim. E aí, a partir daí, nós vamos parametrizar todas essas definições de área, de grupo de área, de responsáveis, para que a gente consiga chegar nesse resultado final, que é a geração de gráficos corporativos, gráficos por grupo de área, gráficos com indicadores de área, e aí a gente consegue realmente chegar numa otimização melhor desse processo. Lembrando que existem ferramentas no mercado que otimizam, inclusive, a área de operação que vai gerenciar todos esses requisitos, né? Você imagina que, às vezes, uma legislação federal vai ser aplicável a uma série de unidades de negócio e, às vezes, um procedimento corporativo responde àquela obrigação. Então, a empresa não tem a necessidade, muitas vezes, de evidenciar de forma repetitiva para todas essas unidades. Existem já ferramentas no mercado que dão a opção para que aquela empresa responda corporativamente e aquela evidência sirva para todas as unidades de negócio. Além disso, a gente vê muito no nosso ordenamento jurídico, né, que as obrigações se repetem, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E existe também no mercado a possibilidade da gente fazer os agrupamentos dessas evidências, né? Então eu registro a evidência uma vez e ela é replicada para todo aquele grupo que possui a mesma necessidade da informação. Então isso também é uma forma de otimizar muito o trabalho, porque hoje a gente tem um ordenamento jurídico complexo, grande, robusto. Então existem ferramentas no mercado e as pessoas têm que pesquisar bastante, procurar, porque esse tipo de ferramenta faz com que você otimize de forma drástica o seu trabalho junto a esse software, a esse monitoramento legal. E conseguir gerenciar todas essas evidências, né, registrar e ter realmente a confiabilidade de que os dados e indicadores que estão sendo reportados, né, para a diretoria da empresa realmente refletem a realidade de cada um daqueles locais, sem precisar ter um retrabalho nessa evidência e nessa verificação. Então, as sugestões que nós da Verde Gaia damos, né, aos nossos clientes quando nos procuram e que tem essa realidade pensem em todas essas variáveis, pensem em todas essas situações, porque entendendo essas situações e entendendo quais dessas situações se refletem na estrutura da sua empresa, você vai conseguir decidir, né, junto ao seu prestador de serviço, qual é realmente a melhor estrutura no seu caso e que vai te ajudar a ter o resultado que você precisa, mas reduzir o seu trabalho, reduzir toda a complexidade que é monitorar requisitos legais. Isso é o principal, né? Fazer um brainstorm inicial junto com o prestador de serviço, junto à sua equipe, para levantar a necessidade, levantar as informações e toda essa parametrização que deve ser necessária para que a gente chegue lá na frente com um resultado otimizado, um resultado real, com base em dados e gráficos que realmente leve a uma tomada de decisão assertiva. Bom, Marcela, e sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, né? A Verde Gaia é uma empresa que possui um software chamado SOGE e que, claro, possui toda a estrutura que a gente citou como necessária para monitoramento desses requisitos legais. Então, caso a sua empresa esteja dentro desse cenário, né, esteja passando por dificuldades nessa estruturação, a gente pode auxiliar nesse sentido, é só entrar em contato conosco, que a gente vai fazer a avaliação, né, do seu cenário e vai sugerir para você a melhor estrutura e oferecer o software como uma ferramenta disponível para que você consiga gerenciar. Lembrando que todas essas funcionalidades, né, citadas hoje no nosso bate-papo foram frutos de muitos estudos, né, muita experiência de mercado. 16 anos. Então, o que a gente vê é que a gente criou funcionalidades como grupo de áreas, como unidade de negócio, lira corporativo, tudo para trazer esse resultado para os nossos clientes. Então,
a gente pegou toda essa bagagem, toda essa experiência de mercado para realmente colocar dentro do nosso sistema e que esse sistema possa prover esse tipo de resultado para os nossos clientes, né? Bom, é isso, né, Marcela? Isso é só o começo, que é decidir a estrutura que a empresa precisa para conseguir monitorar requisitos legais e depois vem realmente o grande trabalho, que é conseguir fazer esse gerenciamento, trazer todas as áreas realmente de forma engajada para atendimento a essas legislações e esse é o grande desafio dessas organizações. Então, é um desafio por si só muito grande e sem criar toda a estrutura necessária para isso fica mais difícil ainda. São essas as experiências que a gente queria trocar hoje com vocês aqui nesse Café Conectado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para conseguir esclarecer e bom dia para vocês. Bom dia, pessoal.